Queridos, vamos passar a ouvir a mensagem, convidar o pastor Levi, estaremos orando nesse momento. Querido Jesus, nós te damos graças, Senhor, por este momento, na qual iremos ouvir a tua palavra. Leva, Senhor, o nosso pensamento cativo a ela, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, para que nós possamos, Senhor, receber a tua palavra e colocar ela em prática. Usa o teu servo, o teu instrumento esta noite, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de convidar a amada igreja que abrissem as suas Bíblias, sem mais delongas, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, estaremos lendo dos versículos 22 a 25, Lucas capítulo 8, versículos 22 a 25, enquanto você procura, eu gostaria de agradecer ao pastor Adão, pastor André, pela oportunidade, que Deus continue abençoando este importante e estratégico departamento para a nossa igreja, o departamento de missões. Quantos já acharam? Diga amém, faça um sinal, glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até os ventos e a água manda, e lhe obedecem? Ainda de pé, se você tem até 60 anos de idade, eu gostaria de te convidar a ler juntamente comigo o versículo 23, somente aqueles até 60 anos de idade. Prontos? Leiamos então. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Agora, se você tem de 60 para cima, você vai repetir de maneira bem forte, porque somos minoria, o versículo 24. Juntos então, uníssonos. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Agora eu queria convidar a toda a igreja que juntos lêssemos o versículo 25, uníssonos. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e a água manda e lhe obedecem? Amém? Podeis sentar, amada igreja. O contexto desta palavra nos mostra Jesus Cristo e seus discípulos entrando em um navio, embarcando. E a intenção era navegar no mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré. Na realidade é um lago. É o maior reservatório de água doce do Oriente Médio. E chegar à terra de Gadara, ou terra dos Gadarenos. E o interessante nesse texto, se nós continuássemos a lê-lo, é que havia somente um compromisso na agenda de Jesus Cristo, lá em Gadara, naquele dia. E esse compromisso era um encontro. Não era um encontro com o governador da região. Também não era um encontro com um embaixador, ou algum representante diplomático, ou mesmo alguma autoridade daquela região. Mas era encontro com um homem endemoniado, que andava sem roupas e que morava nos sepulcros, pelos cemitérios. E de tão violento que ele era, que ele andava, deixava-no preso, amarrado, com correntes e algemas. Mas o grau de intensidade,
na qual ele estava comprometido com aqueles entes demoníacos, davam-lhe uma força sobre-humana. E ele arrebentava aquelas correntes, arrebentava aquelas algemas. Só não conseguia se libertar das algemas e das correntes espirituais nas quais o diabo o escravizava. A Bíblia nos diz que aquele homem possuía cerca de 1 legião de demônios sobre a sua vida. Legião é uma parcela, é uma fração do exército romano. O Império Romano, no seu apogeu, no seu ápice, chegou a contar com 50 legiões em seu exército. Cada legião dessa, composta de 5 a 6 mil homens fortemente armados. Jesus então se encontra com aquele homem, repreende aquela legião de demônios e traz liberdade e luz para a vida daquele homem. Sabe, meus amados irmãos, o contexto nos mostra então Jesus saindo juntamente com seus discípulos, executando uma viagem missionária até Gadara, por causa de um único homem, um homem endemoniado. Mas o texto nos diz que durante esta travessia, aquele barco onde Jesus estava e também os seus discípulos, foi atingido, foi alcançado por um fenômeno natural, por uma manifestação da natureza, por uma tempestade. E todos nós sabemos que toda tempestade traz em seu bojo um potencial de destruição muito grande, que é manifesto na intensidade dos ventos que neles são gerados, que nelas são gerados. Quanto mais intensos são os seus ventos, mais destrutiva é a tempestade. Eu me recordo que, não muito tempo, que aqui cheguei em Itajaí, houve uma formação no litoral do Rio Grande do Sul e também do nosso estado, de um ciclone extratropical, que foi depois chamado de ciclone bomba. Isso foi mais ou menos final de junho, início de julho de 2020. Eu lembro bem porque era uma terça-feira, e a intensidade daqueles ventos foi muito forte. Apesar de ter sido gerado no mar, aqueles ventos adentraram o litoral, atingiram aqui a nossa cidade e muitas outras cidades circunvizinhas. Era uma terça-feira, porque eu estava escalado para ministrar no culto de terça-feira na igreja. Então eu vim. Mas o percurso, meus amados irmãos, eu vi casas destelhadas, árvores semitombadas, muitos galhos grandes jogados pela rua, placas de sinalização jogados, outdoors virados, alguns sinais de trânsito pendurados, um perigo para quem passasse ali. Era um cenário caótico, um cenário de caos, era um cenário de guerra. E eu lembro que nesse dia eu fiquei imaginando, meu Deus, se esses ventos adentraram do mar e causaram todo esse rebuliço aqui em Itajaí, e as outras cidades também, várias cidades, tiveram inúmeros prejuízos, eu fiquei imaginando, e no mar? Como terá sido? E aí eu lembrei de algo que muitas pessoas não conhecem, até mesmo pessoas que têm algum tipo de vínculo com o mar, seja na área profissional ou até mesmo na área esportiva, que é o chamado escala de ventos. Poderia colocar, por favor? É o PowerPoint, é o primeiro slide. É a escala Belfort. Essa escala, ela foi criada em 1805 pelo senhor Francis Belfort, um almirante inglês que tirou a vida para estudar os fenômenos da natureza. E ele fez esta escala e colocou, conforme a intensidade de cada vento, ele deu uma designação, colocou os efeitos e fez uma graduação chamada tipo de mar.
Então a escala Belfort começa ali em 0, e a designação é calmaria, bonança, ou mar de almirante, como alguns conhecem. A intensidade do vento é nula e efeito do mar, mar calmo. E ela vai gradando até chegar no tipo de mar 12, que é a mais intensa dessa escala, que são tempestades associadas a furacões. Maior que 118 km, mas existem furacões com registro de velocidades acima de 300 km por hora. E se os irmãos puderem perceber, ela também faz uma gradação de cores. Do tipo de mar 0 até o 5, é um cinza claro. São tipos de tempestades em que não há muito o que temer. São tempestades de uma certa tranquilidade para se encarar. Mas depois, do 6 a 8, já há uma coloração laranja, amarela. Significa que já é um tipo de tempestade que pode sim trazer muitos problemas e se tornar perigosa. E a que está em vermelho, que é a partir do 9 até o 12, são aquelas tempestades consideradas perigosíssimas e que precisam ser evitadas a todo custo por todo e qualquer navegante. Eu me recordo que alguns anos atrás, ainda no serviço ativo da Marinha, eu estava embarcado no navio de nossa Marinha e estava realizando uma viagem de cerca de 6 meses, pegando portos nacionais e também no estrangeiro. Eu me recordo que o nosso último porto nacional foi o porto de Belém, cidade de Belém. Dali nós fomos para Maracaibo, na Venezuela. E de Maracaibo, nós iríamos para Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos. De Maracaibo para Fort Lauderdale, era uma travessia de cerca de 8 dias de navegação. E mais ou menos, na metade desses dias, o nosso navio também foi atingido. Foi também alcançado por uma tempestade. E eu lembro que eu fixei bem os dados dessa tempestade, porque muito jovem aquilo de certa forma me traumatizou. Eram ventos de 30 a 35 km por hora, e a altura das ondas de 3,5 metros. Se nós olharmos aqui para a escala Belfort, veremos que essas características a classificariam como tipo de mar 6, na metade da escala Belfort. E a designação é brisa muito forte. De brisa não tinha nada. Tinha sim de muito forte. Neste dia, eu pude entender perfeitamente bem o que o salmista quis expressar no Salmo 107, dos versos de 23 a 30. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se desfaz em angústias. Andam e cabaleiam como ébrios, como bêbados, e toda a sua habilidade é vã. Eu me recordo que nesse dia era praticamente impossível ficar em pé a bordo daquele navio, sem estar devidamente encostado, apoiado ou segurando em alguma coisa. A cada subir e descer de uma onda, objetos e mais objetos vinham ao piso, talheres, pratos, cadeiras, livros, móveis. Naquele dia, nós nem almoçamos e nem jantamos. Não teve almoço nem janta. Primeiro, porque a maioria das pessoas não tinham disposição fisiológica para comer alguma coisa. Na realidade, com licença da palavra, o navio parecia todo ele uma grande poça de vômito. E depois, também não se tinha condições físicas, devido ao balanço do navio, de se cozinhar qualquer coisa na cozinha. Naquele dia, ficamos com sanduíches frios, queijo, presunto e frutas. Foi uma experiência muito difícil e que eu pedi muito para não ter que passar por essa experiência. Estávamos na altura do Caribe, quando fomos atingidos, alcançados por essa tempestade. Nesta noite, eu gostaria de comparar as nossas vidas como um pequeno navio em viagem, em uma viagem missionária, de tal forma como Jesus e seus discípulos fizeram.
atravessando o mar da Galileia até Gadara, por causa daquele homem endemoniado. E é claro que, como toda viagem missionária, não sei se os nossos jovens já chegaram, ela é cheia de emoções, expectativas, sonhos, mas também de tempestade. Eu devo admitir que aquela experiência naquele dia, naquele navio, foi muito difícil, muito traumática para mim. Mas também devo confessar que eu pude tirar dela lições e ensinamentos para a minha vida profissional como homem do mar, para a minha vida pessoal como ser humano, Levi, e também para a minha vida espiritual, sendo servo de Deus. Indo nesta linha de raciocínio, quais seriam as tempestades que encontramos nesta palavra? Obrigado, pastor. Que podem aparecer diante das nossas vidas ao atentar para o ide do Senhor de Jesus Cristo, lá de Marcos 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, mesmo que ele seja um endemoniado, do outro lado do mar. E quais são as lições e os ensinamentos que podemos retirar e aplicar para as nossas próprias vidas? Esta é a temática desta breve reflexão que eu gostaria de fazer com os amados irmãos nesta noite. O primeiro tipo de tempestade que nós vamos mencionar é justamente esta que nós encontramos no texto de Lucas, capítulo 8, dos versículos 22 a 25. Na versão de Almeida Revista e Corrigida, essa tempestade é chamada de tempestade de vento. Mas se nós formos para a nova versão internacional, a designação dada ali é forte vendaval. O forte vendaval, ele está enquadrado como o tipo de mar 9, com rajadas de vento de 75 a 88 quilômetros por hora. Mar revolto, com ondas de até 7 metros, visibilidade precária. E já se encontra naquela gradação de cores com uma tempestade terrível, perigosa. E é esse tipo de tempestade que aqueles homens enfrentaram. Forte vendaval. Você pode colocar a próxima transparência, por favor? O Mar da Galileia, ele sempre foi conhecido como um local de tempestades inesperadas, repentinas. Isso deve-se muito à geografia, à topografia daquela região. Se os irmãos olharem bem, no lado oriental nós temos as colinas de Golã. E no lado ocidental, as montanhas da Galileia. Isso cria, como os irmãos estão vendo aqui, eu creio que o grupo que foi Israel deve ter, cria um vale, um duto, por onde os ventos são canalizados e intensificados na superfície das águas, criando com isso tempestades que são inesperadas, que conseguem surpreender até os mais experientes navegantes, sejam eles passageiros ou tripulantes. Notemos que vários dos discípulos de Jesus eram pescadores, eram homens que estavam acostumados a tirar o seu sustento e de sua família nestas águas. E mesmo assim, foram surpreendidos. E esta é a primeira característica desse tipo de tempestade, do forte vendaval. Ela é inesperada. Está tudo tranquilo,
Pode voltar para a transparência primeira, por favor. Está tudo em uma calmaria, e de uma hora para outra, o tipo de mar vai de 0 a 9. É uma consulta médica, de rotina. É um exame de praxe. Mas o diagnóstico não era aquele que você esperava. É uma situação no teu casamento, na tua união conjugal, que jamais você esperou, jamais você imaginou. E de uma hora para outra, aquilo acontece. É algo relacionado com a saúde de um ente querido, a perda do emprego, a falência de um negócio. Sabe, meus amados irmãos, o forte vendaval, ninguém espera por ele, ele é inesperado. Mas quando ele vem, te surpreende, te deixa profundamente abatido e também sem palavras. Porque ele pode acontecer no momento em que você esteja até mesmo mais achegado ao Senhor Jesus, que você esteja se dedicando à oração como nunca antes na sua vida, acordando pelas madrugadas, buscando a Deus, fazendo jejuns, indo às consagrações, ao círculo de oração, lendo diariamente e constantemente a palavra de Deus. Você nunca esteve tão próximo de Jesus. E mesmo assim, você passa por um forte vendaval. Você está tão próximo a Jesus, como aqueles discípulos estavam dele, naquele pequeno barco, num mar tão grande. Muitas vezes também não entendemos, porque o nosso pensamento é que estamos no centro da vontade de Deus. E talvez aqueles discípulos pensassem isso também, quando atenderam aquele ide, vamos para o outro lado, vamos para outra banda. Eles estavam no centro da vontade de Deus. O que pode dar errado? A minha filha usa uma expressão, e eu creio que a mocidade e a juventude hoje utiliza isso, um spoiler, né? É algo que você fala de alguma coisa que vai acontecer, ou que você verá ainda. Eu vou dar aqui um pequeno spoiler. Dizem que o lugar mais seguro em um furacão é o olho do furacão, é o centro do furacão. Deixa eu me dizer uma coisa. Nem sempre o centro da vontade de Deus é o lugar mais tranquilo. Eu vou repetir. Nem sempre o centro da vontade de Deus é o lugar mais tranquilo. É o lugar correto. É o lugar que precisamos estar. É o lugar que precisamos perseverar para ali estar. Mas nem sempre é o lugar mais tranquilo. Aqueles homens tinham obedecido aquele ide, aquele chamamento de Jesus, vamos para outra banda. Talvez pensassem que fossem chegar a Gadara de uma forma bem tranquila, mas no caminho tiveram que enfrentar o forte vendaval. E a propósito, estes homens, antes de irem para Gadara, antes de atravessarem o mar da Galileia naquele barco, eles tinham passado o dia ouvindo os ensinamentos de Jesus, cooperando com Jesus até mesmo na sua obra. Mas isso não foi o suficiente para evitar que eles tivessem que passar pela experiência do forte vendaval. Aqueles homens largaram tudo por Jesus, largaram barcos, largaram redes, largaram a segurança de um emprego, a estabilidade de uma carreira, largaram o fundo de garantia, o FGTS. Largaram tudo por amor ao Mestre. Mas nem mesmo isso foi o suficiente para evitar que eles tivessem que passar pelo forte vendaval. E daí advém uma segunda grande característica desse tipo de tempestade. Ela é universal. Acontece com o pastor da igreja. Acontece com o líder do departamento de missões. Acontece com a dirigente do círculo de oração, com o maestro, com o nosso pessoal da mídia, com o evangelista.
acontece com todos. Além de ser inesperada, além de ser universal, ela tem uma outra característica que nós encontramos no versículo 23, quando se diz que já entrava água dentro do barco e eles corriam perigo. Em uma situação real, com um forte vendaval no mar, é muito difícil manter o rumo certo do navio. E a situação fica ainda pior, caótica, quando há o embarque de água a bordo, quando a água entra dentro do navio. Porque essa entrada de água compromete um dos pilares principais de todo navio em viagem, que é o seu equilíbrio, que é a sua estabilidade. Sem estabilidade, sem equilíbrio, o navio primeiro aderna, depois emborca e, por último, afunda. O forte vendaval é perigoso porque ele quer te levar para o fundo. O forte vendaval vai tentar jogar dentro da tua vida as águas da incompreensão, da mentira, da inveja, do ciúme, da competitividade entre os irmãos, entre a ira, o ódio, a falta de perdão. Sabe, os amados irmãos, e quando isso acontece, quando o navio afunda, ele vai descendo, 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 até tocar o fundo do rio, do mar ou do oceano. O Salmo 42, verso 7, diz o seguinte: um abismo chama outro abismo, e ao som do mar revolto, vejo as tuas ondas e vagas passarem por sobre mim. O que é isso, meus irmãos? É uma pessoa que teve que se deparar com um forte vendaval. As águas adentraram no interior do seu coração, da sua vida, e ele agora está vendo a superfície de baixo, está vendo as ondas de baixo, passando sobre ele, e indo cada vez mais para os abismos, mais profundo. O problema, meus amados irmãos, é que o fundo do mar, ele não é isométrico, ele não tem a mesma profundidade em todos os locais. Para que os irmãos tenham uma ideia, você pode pôr a transparência 3, por favor? Para que os irmãos tenham uma ideia, a maior cadeia de montanhas que existe é a cadeia de montanhas do Himalaia. Fica ali entre o Nepal, o Paquistão, Afeganistão, Bangladesh, China, Índia. E dessa cadeia de montanhas se destaca o Monte Everest, que tem 8.900 metros. Vamos arredondar, 9.000 metros, 9 quilômetros de altura. Existem abismos, regiões abissais do fundo do mar, maiores do que o Monte Everest. Um deles é a Fossa das Marianas, está aqui. Fica no Oceano Pacífico, perto de Austrália, Japão, China. As Fossas das Marianas possuem 11.000 metros de profundidade. 11 quilômetros. Isso porque o homem tem tecnologia para chegar até lá. Existem outros abismos maiores, mas o homem não tem tecnologia ainda para chegar lá. Porque quanto mais profundo você desce no fundo dos oceanos, você fica sujeito a uma força da física, chamada pressão hidrostática. E ela é tão poderosa, tão forte, que ela é capaz de implodir objetos. Os irmãos sabem, né? A explosão é algo que sai de dentro para fora. Aquilo explode. A implosão é o contrário. É de fora para dentro. É como se você pegasse uma latinha de Coca-Cola vazia, de um refrigerante,
fazer propaganda aqui da Coca-Cola, de refrigerante, e você a amassasse. Isso é uma implosão. É o que aconteceu em 2017 com o submarino argentino, o Ara San Juan, que saiu numa missão de patrulha aqui no Atlântico Sul, teve uma situação de incêndio a bordo, e incêndio em submarino mergulhado, não adianta chamar o corpo de bombeiros. É a própria tripulação. A Marinha do Brasil treina muito isso também. Eles conseguiram debelar aquele incêndio, mas houve um travamento nos lemes, e aquele submarino começou a descer, cada vez mais profundo. E ele tem uma cota de resistência, ele tem um duplo casco, mas a pressão hidrostática, ela não perdoa. Ao atingir determinada profundidade, aquele submarino foi implodido. 42 pessoas, homens e mulheres, perderam as suas vidas. Recentemente, ano passado, em junho de 2023, aconteceu a mesma coisa com um submarino de pesquisas, um submersível, o Titã. Você poderia colocar, por favor? Pode colocar o filme, por favor. É um filme rápido, de 1 minuto e meio, mais ou menos. É uma simulação, não tem som. Essas informações que são colocadas, ao final eu comento. Mas é uma simulação do que aconteceu com o Titã. Ele estava a cerca de 4.000 metros de profundidade, quando houve a implosão. Nesse primeiro momento vai acontecer tudo muito rápido. Ele agora vai... Vejam, é o fenômeno daquela latinha de refrigerante. Isso é ocasionado pela pressão hidrostática. Agora veja o que acontece, o que aconteceu com aquelas 5 pessoas. Isso é uma simulação feita por computador. Pode parar por aí, minha irmã. Obrigado. E voltar àquela tela inicial, por favor. Isso, da escala Belfort. Ele colocou ali no início que a implosão dura 30 milissegundos. É menos de 1 segundo. 30 milissegundos é o tempo da implosão. Aquele outro dado que os irmãos viram ali, 150 milissegundos, é o tempo que o cérebro humano leva a reconhecer o sentimento de dor. Aqueles homens morreram, mas não sentiram dor. A implosão acontece em 30 milissegundos. Para eles terem a sensação de dor, leva 150. Ou seja, a implosão foi 5 vezes mais rápida do que o sentimento de dor que eles poderiam sentir. Sabe, meus amados irmãos, o forte vendaval é uma realidade. É algo que acontece. Mas Jesus, certa feita, disse: neste mundo tereis aflições, tereis fortes vendavais, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E Jesus venceu o mundo para que eu e você também o vencêssemos. 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5, diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? O problema, meus amados irmãos, é que muitas vezes focamos mais na tempestade, focamos mais no forte vendaval, e nos esquecemos de um detalhe que faz toda a diferença. E qual é, pastor? Jesus está no barco. Ah, pastor Levi, mas ele estava dormindo. Sim. Como disse, como profetizou, como vaticinou o profeta Isaías: Deus conosco, Emanuel. Jesus é Deus, mas ele também era homem. E após ter passado um período antes do embarque, curando, pregando, ensinando, realizando milagres, operações de
curas e maravilhas. Ao entrar no barco, o cansaço pesou e ele dormiu, adormeceu. Mas deixa-me dizer uma coisa esta noite. Dormir num barco não é fácil, principalmente diante de uma tempestade. Não foi o balanço do navio que acordou Jesus. Não foi o rugido do vento, do forte vento, que acordou Jesus. Não foi também os borrifos das grandes ondas que vinham sobre o barco que acordou Jesus. O que acordou Jesus foi o clamor dos seus discípulos. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus assim te diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei grandes coisas firmes que tu não sabes ainda. Clame, meu amado irmão, clame, minha amada irmã, não deixe de clamar. O Salmo 107, versículos 28 e 30 diz: e na sua angústia clamaram, e ele, o Senhor, o livrou das suas dificuldades, e fez cessar a tormenta, fez cessar o forte vendaval. O forte vendaval não vai te levar para o fundo, as águas não vão te levar para os abismos desta vida. O forte vendaval não será um instrumento para que o diabo venha implodir a tua comunhão com Deus, implodir a tua fé, e muito menos a tua vontade de estar anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Não vai implodir o teu amor por missões transnacionais. Não vai impactar, não vai implodir a tua vontade de anunciar Jesus Cristo. Meus amados irmãos, temos que correr um pouco. Ainda há um segundo tipo, e vou parar nesse. Um segundo tipo de tempestade. E para falarmos nesse tipo de tempestade, nós devemos dar aqui um salto no tempo de cerca de 700 anos antes da narrativa que nós lemos esta noite em Lucas. Mais precisamente, nos tempos do profeta Jonas. Em Jonas capítulo 1, versículos 3 a 5, nos mostra que Jonas havia recebido um direcionamento direto, certeiro de Deus, para ele ir para a cidade de Nínive. Mas ele, de maneira consciente, pega um barco, pega um navio, para ir para uma outra cidade, a cidade de Tarsis. Para que os irmãos tenham uma ideia das distâncias envolvidas, se nós pegássemos aqui um atlas bíblico e colocássemos a nossa cidade, a cidade de Itajaí, veremos que para ele ir a Nínive, era como se Jonas saísse daqui de Itajaí e fosse para a cidade de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Mas ele prefere ir para Tarsis, que se tomarmos, mais uma vez, a referência à nossa cidade, cidade de Itajaí, seria como ele fosse daqui de Itajaí para a cidade de Recife, em Pernambuco. Se nós pegarmos as duas pontas, Nínive e Tarsis, seria mais ou menos uma distância de 6.500 quilômetros, o que seria da nossa cidade, a cidade de Itajaí, até a cidade de Manaus, no Amazonas. Para Jonas, ele pensava que para fugir de Deus, e principalmente para fugir da vontade de Deus na sua vida, ele precisava estar o mais distante possível da onde Deus queria que ele estivesse. Só que ele se esqueceu do que foi colocado centenas de anos antes pelo salmista no Salmo 139. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Algumas pessoas têm medo da vontade de Deus quando se fala, quando se toca no assunto missões. Há pais preocupados, há pessoas preocupadas, há mães preocupadas, parentes preocupados quando se fala em missões. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que a vontade de Deus é boa,
ela é perfeita e ela é agradável. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mas ela não é obrigatória. Existe algo chamado livre-arbítrio, que Deus concedeu aos homens. Jonas não quis ir para Nínive. Não tem problema, livre-arbítrio. Faz aí o que você quer. Só que, meus amados irmãos, precisamos ter a consciência das consequências, de que elas não serão boas, não serão perfeitas, e muito menos não serão agradáveis. E é o que acontece com Jonas. Quando ele está naquele barco, em direção a Tarsis, a palavra de Deus nos diz que uma tempestade pega aquele barco. Se nós olharmos o termo colocado aqui, na versão de Almeida Revista e Corrigida, fala-se de grande tempestade. Na Nova Versão Internacional, o termo que é utilizado, tempestade violenta, é o tipo de mar 11 da nossa tabela, da nossa escala Belfort. Sabe, meus amados irmãos, e a primeira coisa, o primeiro ensinamento que esse tipo de tempestade dá, é que nós precisamos ter muito cuidado, estarmos muito atentos. Jonas, ele é, sem sombra de dúvida, o protagonista. O nome o nome do livro é o nome dele. Mas eu gostaria de falar, rapidamente aqui, de alguém que não é o protagonista, que é alguém de caráter secundário, um coadjuvante, que é o capitão daquele navio. Ora, pastor Levi, o capitão daquele navio não era profeta. O capitão daquele navio não havia desobedecido a Deus. O capitão daquele navio não estava fugindo de Deus. Mas o capitão daquele navio cometera um erro gravíssimo. Aquele capitão vendera um ingresso, um bilhete, um ticket, o cupom do seu navio para alguém que não deveria estar lá. E esse é o primeiro ensinamento, que nós precisamos ser seletistas, avaliarmos bem as pessoas que querem adentrar nas nossas vidas, nas vidas dos nossos familiares e até mesmo nos nossos ministérios. Quem é aquela pessoa que tem se aproximado no teu ambiente de trabalho e que tu sabes que tem segundas intenções? Quem é aquele jovem ou quem é aquela jovem que tem se aproximado da tua filha ou do teu filho? Quem é? Meus irmãos, nós temos que estar muito atentos, porque senão vem tempestade, e é tempestade violenta. Um outro ensinamento: Jonas, ele não entrou naquele navio se escondendo, disfarçando, se esgueirando. Ele comprou o ticket, ele comprou o bilhete, ele comprou a passagem, ele comprou o boleto. Ele tinha legalidade para entrar naquele navio. E aí nos vem um questionamento: será que eu tenho vendido bilhetes da minha vida para pessoas e coisas que não deveriam estar lá? Para a inveja, para o ciúme, para falar mal das pessoas, para a imoralidade, para a pornografia, para o desespero, para o desânimo, para o descrédito para com as missões, para com o ID do nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto milhões de pessoas estão indo para o inferno, me viram as costas. A quem você tem vendido tickets da sua vida? Um terceiro ensino: no ápice da tempestade violenta, o comandante daquele navio, preocupado com a integridade dos tripulantes e passageiros e da integridade física do seu navio, começou a jogar para fora a carga do navio, para ter a chamada reserva de flutuabilidade, para que ele pudesse ficar mais leve, flutuar melhor. Depois das pessoas e do navio,
o que se tem de mais importante no navio de carga é justamente a sua carga. E aí, meus amados irmãos, vem um outro ensinamento. Quando permitimos que coisas que não deveriam entrar em nossas vidas e lá permanecer, nós começamos a perder coisas que não deveríamos perder. Perdemos saúde, paz, dinheiro, emprego, esposa, filhos, unção, graça, alegria do Espírito Santo, a comunhão com Deus, a vontade de evangelizar. Não perca aquilo de mais precioso que você tem. Não perca a sua salvação por causa de um bilhete, por causa de algo ou alguém que não deveria estar lá. Meus amados irmãos, aquela tempestade era violenta. Num determinado momento, aquele capitão, ele vendeu a passagem para Jonas. Ele tinha legalidade de estar ali. Ele entra, só que Jonas, ele não faz como os demais passageiros fazem. Ele não fica nos chamados convéses abertos para ver o mar, para ver as estrelas, o céu, o sol. Não. A Bíblia diz que ele vai para o interior do navio. Ele vai para o porão do navio. E lá, ele adormece. É necessário que o capitão do navio, diante daquela tempestade violenta, encontrasse Jonas. E ele o acorda. Meu amado, aquilo que vai fazer você perder o seu casamento, aquilo que vai distanciar você da casa do Senhor, aquilo que vai te levar para longe dos caminhos do nosso Deus, muitas vezes não é plenamente visível aos nossos olhos, não é de fácil percepção, mas está no nosso interior, está no âmago do nosso ser, está no profundo do nosso coração. Uma outra lição, e vamos concluir esse tipo de tempestade, é que num determinado momento, quando o capitão acorda Jonas lá no porão, Jonas entrega o jogo. Ele diz: olha, essa tempestade violenta é porque eu estou fugindo do Senhor, eu desobedeci a Ele, mas é só você, capitão, junto com seus homens, me jogarem para fora do navio, me jogarem no mar, e vai voltar a ter calmaria, vai voltar a ter bonança, mar de almirante, basta apenas me jogar no mar. Meus amados irmãos, por que Jonas não fez isso? Porque ele mesmo foi lá e se jogou para fora do navio? Por que ele não se jogou no mar? Isso é mais um ponto de reflexão. Não é função do problema sair da sua vida, mas é função sua retirá-lo da sua vida. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus, ele diz que esta tempestade violenta que veio sobre a tua vida, não é para destruir o teu barco, não é para acabar com a tua vida, mas é para que você tome um posicionamento, para que você se reposicione e lance para fora do barco da tua vida este passageiro indesejável, este Jonas, que você o lance ao mar. Talvez você até mesmo diga: eu já fiz, pastor, já joguei Jonas várias vezes ao mar, mas ele volta nadando, e o pior, eu ajudo, jogo cabos e boias, recolho Jonas e ponho ele de volta ao navio. Nesta noite o Espírito Santo de Deus assim te diz: te posicione esta noite, lance esse Jonas para fora do teu barco,
porque eu vou providenciar um grande peixe, que vai tragar esse Jonas, e vai levar de uma vez por todas, para longe de ti. Te posicione. Eu convido a amada igreja a ficar de pé nesse instante. Recalabacheias. Eu não sei se durante o tempo do nosso culto, entrou alguém aqui nesta noite, que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, que ainda não tem o privilégio de tê-lo como Senhor e tutor de sua vida. Mas nesta noite eu quero deixar este momento aberto à oportunidade. Eu não sei o que tem prendido a tua vida, quais são as algemas, quais são as cadeias, quais são as correntes que te prendem, mas nesta noite o libertador está aqui, neste local, e quer libertar da tua vida todo vício, todo mal. Há alguém aqui nesta noite que queira aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Faça um gesto com a sua mão. Há alguém no nosso meio? Glória a Deus. O tempo, ele vai se exaurindo. Eu gostaria então de fazer um segundo convite, para você que está aqui esta noite, e que talvez esteja comprometido com o ID do Senhor Jesus, esteja anunciando para os seus amigos, para os seus vizinhos, ou para pessoas que você nem conhece, o quão grande e quão maravilhoso, quão amoroso é o nosso Deus. Mas ao mesmo tempo, você está passando por uma grande tempestade na sua vida, seja ela um forte vendaval, seja ela uma tempestade violenta, ou até mesmo furacões, não importa. Mas eu gostaria que você viesse até aqui à frente, para que nós pudéssemos orar pela tua vida. O nosso Deus tem poder para acalmar as tempestades. Eu não sei se é algo na tua saúde, ou na saúde de algum ente querido teu, eu não sei. Eu não sei se é uma situação financeira, também não sei. Não sei se é o desemprego, eu não sei se são algemas e correntes na tua vida emocional, nos teus sentimentos, nos teus pensamentos. Mas aquele que foi até Gadara, numa missão missionária por um único homem, um homem endemoniado, que não andava com roupas, que morava em sepulcros, que de tão violento e agressivo, andava amarrado. Nesta noite, o missionário que veio da glória, deixou toda a sua glória de lado e veio a este mundo, fez esta travessia, veio para o mundo físico, por causa de ti, da tua vida, por mim e por você, para restaurar-te. Ele está aqui esta noite. Tome uma posição, tome um posicionamento também esta noite. Você sabe, o Espírito Santo está falando a sua vida, eu creio nisso. Ele requer um posicionamento teu. Essa tempestade vai continuar. O Senhor está voltando, e Ele já te deu um rumo, Ele já te deu um destino para o qual Ele quer que você ande, mas você está insistindo em ir em outro caminho. Você precisa se posicionar, você precisa tomar uma posição, e o momento para tomar este posicionamento chama-se hoje, e o minuto chama-se agora. A oportunidade é dada, não perca esta oportunidade. Ele marcou um encontro com você, assim como Ele marcou com aquele endemoniado gadareno. Ele marcou um encontro contigo esta noite, para tratar da tua vida, para te trazer liberdade espiritual, para te livrar dessas grandes tempestades que assolam a tua vida, que assolam o teu viver, que vem sobre a tua casa, sobre a tua família, aonde você trabalha. O Senhor Jesus está aqui esta noite. Vamos estar orando neste momento. Pai Santo e Celeste, a Tua palavra foi ministrada.
que a ação do Espírito Santo de Deus possa tocar, possa falar, possa gerar em nós, Senhor, aquela atitude, aquela vontade ímpar, singular, genuína, de nos rendermos aos teus pés, de sermos obedientes à tua palavra, àquilo que tu tens colocado para a tua igreja nesta noite. Ajuda-nos a tomar um posicionamento certo, firme, sólido diante de ti. Acalma esta tempestade, Senhor. Acalma esse forte vendaval. Basta apenas, Senhor, que tu te levantes e repreendas o vento e o mar, e sabemos que eles lhe obedecerão. Atenta para o nosso clamor esta noite, assim como tu atentaste para o clamor dos teus discípulos naquela passagem de Lucas 8. Ah, Senhor, eu não aguento mais o balançar deste navio. Eu não aguento mais ouvir, Senhor, o rugido desse forte vento. Surge como ameaça para a minha vida. Os borrifos de água que vêm sobre a minha vida, que lembram a minha pequenez, a minha pobreza diante de um oceano tão grande. Levanta-te em meu auxílio esta noite, Jesus. É a nossa oração, é o nosso pedido, e nós o fazemos no nome de Jesus. Amém.